Olá, colegas servidores do estado de Minas Gerais. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que vocês vão assistir. Meu nome é Celina, eu trabalho na MGI, eu sou concursada lá e também trabalho com desenvolvimento de pessoas e de equipes. E essa sempre foi minha grande paixão. Eu espero poder passar um pouquinho de tudo que eu venho estudando aí nesses últimos anos, minha experiência de trabalho, para vocês. Eu quis trazer o tema psicologia positiva na prática, porque a gente achou muito pertinente para esse momento que a gente está vivendo. Nada mais, isso aqui, vocês vão ver, tudo dá para a gente aplicar na nossa vida e trazer um pouquinho mais de felicidade, de bem-estar para nós. Então vamos lá? O que é a psicologia positiva, gente? É uma ciência que estuda a felicidade, o otimismo, o bem-estar, prazer, as virtudes e forças humanas, as emoções positivas, né? E como que ela surgiu? Foi em 98, o Martin Seligman, gente, esse homem aí, esse célebre homem, ele percebeu que os estudos da psicologia estavam muito focados só na depressão, só nas doenças, nos transtornos. E ele falou, gente, peraí, vamos focar no que funciona? Vamos focar no que o ser humano faz de bom? Vamos estudar isso, né, para a gente aprender com essas pessoas e poder disseminar essas informações? E foi daí que surgiu a psicologia positiva. Ele é autor desses livros aí, dentre outros livros, nós vamos falar um pouquinho deles mais para frente. E em 2006, gente, é curioso que essa disciplina começou a ser selecionada em Harvard por esse tal Ben Shahar, né? E como é que foi? Ele é autor desse best-seller Happier aqui, né? Que em português chama Seja Mais Feliz. E o curioso, gente, é que o tal Ben Shahar, ele foi chamar um auxiliar, que é esse Sean Achor, que também é autor desse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, foi chamar ele para ser assistente, para dar aula em Harvard dessa disciplina. E no livro, eles relatam que eles estavam super apreensivos quando eles foram começar, assim, eles falaram, gente, será que vamos ter alunos? E, e aí, para surpresa deles, no primeiro dia que eles chegaram lá, tinham mais de 1.000 alunos esperando no auditório para essa disciplina. E foi a disciplina, gente, mais concorrida de Harvard. Tá? E teve mais alunos também presentes em sala, acho que tiveram mais de 800 alunos presentes em sala. Então, foi um sucesso. As pessoas, os alunos de Harvard estavam sedentos por mais felicidade, por mais bem-estar. Talvez isso seja a explicação, né, para tanto sucesso dessa disciplina. Isso é só uma curiosidade. O Sean Achor, esse livro é muito interessante dele, e ele tem esse TED Talk, que foi um dos mais vistos aí, é um dos mais vistos, olha, o Feliz Segredo de Trabalhar Melhor, né? Uma tradução crua, assim. E é bem interessante, são 12 minutos, assim, divertidos, vale a pena. E eu conheci a psicologia positiva por meio da Sofia Bauer, essa psiquiatra aqui de Belo Horizonte, e ela tem esse e-book, ela tem cursos, inclusive, de psicologia positiva, e gosto muito dela. Eu estou falando do nome dela justamente para indicar para vocês. O site dela tem podcasts, tem meditações, tem muita coisa boa lá para a gente poder absorver, muita coisa positiva. Vamos lá, gente, o que é felicidade, né? Vamos estudar um pouquinho. Quem não quer, né, ser mais feliz? Vamos ver o que a ciência tem descoberto aí. O que será que é felicidade? É um conceito, né? A gente sabe que é um conceito extremamente subjetivo. Cada um tem a sua ideia de felicidade, cada cultura, de tempos em tempos, isso aí muda. Mas eu quis trazer o conceito do Martin Seligman, né? Que é o pai da psicologia positiva, para vocês, para a gente ter um parâmetro aqui, né? Nesse livro, Felicidade Autêntica, ele fala que tem 3 formas da gente ter uma vida feliz, da gente ter felicidade. Uma delas é a gente conseguir ampliar as emoções positivas, a gente ter controle sobre as nossas emoções, conseguir aumentar as positivas e reduzir as emoções negativas, né? As emoções negativas seria a tristeza, a raiva, a inveja, ciúme, medo. E as positivas seria amor, alegria, gratidão, serenidade, né? Então, para ele, isso seria uma opção, o que ele chamou de vida agradável. Depois, outra opção que tem de a gente ter felicidade na vida é quando a gente consegue usar nossos pontos fortes e talentos no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no lazer. Isso seria uma vida boa.
E o que ele chama de uma vida significativa, que é até um pouco mais complexo, né? É quando a gente consegue usar nossos pontos fortes e talentos para servir a algo maior do que a nós mesmos. Então, por isso que é significativo, né? Você vai além da sua vida. Então, ele fala que isso também é uma forma de trazer felicidade para nossa vida. Então, ele até dá um quarto conceito, que é o da vida plena. Para ele, a vida plena é quando a gente consegue transitar aí por esses três situações que ele colocou, né? Tanto ter controle das emoções, a gente conseguir usar nossos pontos fortes. E é isso aí, foi o que ele definiu nesse livro. E para vocês, hein? O que será que é felicidade? Já pensaram sobre isso? Então, vamos lá, gente. A primeira pesquisa que eu quis trazer para vocês é essa daqui, mais de 20 anos de estudo. Olha, eles concluíram que a felicidade se aprende sim. Então, assim, é isso que nós vamos ver aqui, como que a gente aprende, né? Quem não quer ser mais feliz um pouquinho? E que ela é contagiosa. Eles fizeram estudos que a nossa felicidade, a gente acaba... pode chegar até duas ou três relações a nossa felicidade. Então, por exemplo, a nossa felicidade passa para um colega de trabalho, que passa, por exemplo, para o filho dele, que passa para um colega. Eles conseguiram mensurar isso aí numa pesquisa, sabe? Então, eu achei isso muito interessante. Vamos espalhar felicidade por aí, não é mesmo? E o que será que nos faz mais felizes? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que é dinheiro, gente? Será que é juventude? Beleza, fama, sucesso? O que será que nos faz, hein? Nós vamos descobrir o que a ciência falou, né, gente? Inclusive, é interessante a gente perceber isso. A ciência, ela olha as tendências, ela dá uma generalizada ali, ou seja, ela não é a verdade absoluta, né? Você pode estar fora ali do que a ciência fala e ser muito feliz também, mas as tendências nos dizem muito, né? Então, vamos lá. Gente, para quem acha que a felicidade está ligada a dinheiro, eu vim trazer esse gráfico aqui, foi justamente mensurada a quantidade de renda, que está aqui na horizontal, a quantidade de renda per capita anual em dólares, e a felicidade está aqui na vertical. Então, o que a gente pode observar? Olha, que até 12 mil dólares aqui, quem ganha até 12 mil dólares por ano, ou seja, $1.000 por mês, a gente percebe que teve um grande impacto na felicidade, não é mesmo? Olha aqui, até 3.500 é bem íngreme a curva, depois ainda sobe um pouquinho, aí depois começa a ficar um pouco mais estável aqui. Então, o que a gente percebe? Depois de 70 mil, praticamente fica estagnado aqui, não faz muita diferença na felicidade, quanto a mais o que o pessoal ganha aqui. Então, a conclusão da história, gente, até a pessoa ganhar uma quantidade que dê conforto, segurança para ela, que ela consiga suprir suas necessidades básicas, isso faz muita diferença na felicidade. Mas a gente percebe que a gente não precisa também de grandes fortunas, que muito dinheiro também não vai alterar tanto a felicidade, né? O que te deixaria mais feliz? Essa pesquisa aqui eu achei curiosíssima, por isso que eu quis trazer para vocês. Ganhar na loteria ou se acidentar e ficar paraplégico? O que vocês acham, hein, gente? Parece absurdo, não é mesmo? Mas eles fizeram uma pesquisa e o que eles comprovaram, gente? Que no momento que a pessoa ganha na loteria, ela fica super feliz. E no momento em que a pessoa se acidenta e fica paraplégica, ela fica muito triste, né? Ela fica abalada. Porém, eles fizeram a pesquisa, um ano depois, eles descobriram que o nível de felicidade dos dois grupos eram praticamente o mesmo, né? E o que será que explica isso, hein, gente? É esse termo aí, olha, a adaptação hedônica, que nada mais do que a nossa capacidade de nos adaptar. A gente acostuma, basicamente, tanto com o que é bom, e com o que é bom a gente passa também a ter novas referências, né, novos padrões, interesses, quanto com o que é ruim também. A gente se acostuma, tá? Então, eu achei isso muito curioso. E aí, o que será que a gente pode fazer a partir disso, né? Eles falam que o antídoto, por exemplo, para a gente não acostumar com tudo que é bom, é a gente ter sempre gratidão por tudo que a gente tem,
não é mesmo? Mas isso é maravilhoso para a nossa adaptação, né? Para nossa sobrevivência, para a gente continuar tendo felicidade na nossa vida. Mesmo quando a gente está em situações ruins, né? A gente consegue superar e seguir em frente. Esse gráfico também de outra pesquisa que eles descobriram que as circunstâncias da nossa vida, circunstâncias externas, representam apenas 10% do que contribuem para a nossa felicidade. 40% são atividades intencionais, né? E a maneira também como a gente interpreta, como a gente reage a essas circunstâncias. E 50% eles descobriram que é genético, que realmente tem pessoas que já nascem com uma tendência a serem mais otimistas, a ver o lado mais alegre da vida aí. Eles descobriram que está ligado a um gene que transporta serotonina, tá? Mas assim, se você não está nesse grupo, que está favorável geneticamente aí, você fica tranquilo que grande parte aqui, ó, praticamente metade da nossa felicidade está nas nossas mãos, tá? Tá nessas atividades nossas aqui, na forma de pensar. A gente vai ver aqui pequenas coisas que a gente pode fazer na nossa vida para nos trazer mais bem-estar. Gente, o número 1 que as pesquisas descobriram, o que mais afeta a felicidade das pessoas são os relacionamentos, tá? São os laços afetivos que a gente tem com os nossos familiares, nossos amigos. É aquele amar, se sentir amado, a gente confiar nas pessoas que estão ao nosso redor. Isso foi o número 1, tá? Teve esse estudo, que é um dos estudos mais famosos de análise comportamental, os homens de Harvard. É um estudo de mais de 70 anos, foram 75 anos de pesquisa, em que eles estudaram 268 homens. No caso, eles pegaram homens da mesma classe social, inclusive eles eram alunos de Harvard. Eles fizeram essa questão para conseguir futuramente ter um parâmetro, né, de comparativo. E o que eles descobriram, gente, após tantos anos de estudo? Que felicidade é amor, ponto final. Ou seja, novamente, são os relacionamentos que realmente contribuem para a nossa felicidade. Tá? Então, a partir dessa informação, o que a gente pode fazer, né? Primeiro, eu queria que vocês refletissem aí, como que anda o nível de relacionamento de vocês, vocês têm cultivado as relações com seus amigos, com seus familiares. Eu trouxe algumas coisinhas breves, mas que fazem toda a diferença aqui. Olha, passe mais tempo com quem você ama, tá? Isso não é tempo desperdiçado, a gente está mais que comprovado do quanto isso é importante. Elogie mais, pessoal, isso aí é maravilhoso para todos os relacionamentos. Agradeça com mais frequência. Ô, gente, esse aqui me lembra muito aqui em casa com meu noivo. Ele lava um prato, às vezes eu até queria que ele lavasse mais, sabe? A cada prato que ele lava, eu agradeço. Lindo, que bom que você lavou o prato, muito obrigada, ajudou muito. Por quê, gente? Por que isso? Porque além disso tornar o relacionamento muito mais alegre e positivo, você está mostrando para a pessoa, né, o quanto ela está sendo útil, você está valorizando a pessoa, mostrando que você está observando, que todo mundo gosta, né, de sentir-se útil. E isso estimula com que a pessoa faça mais coisas que ela sabe que você vai ficar feliz, né? Quanto mais coisas boas ela fizer. Então, só dei um exemplo aqui, mas você tem agradecido? Você é líder, você é gestor? Tem agradecido seus subordinados? Reflita aí. A ideia aqui é a gente trazer reflexões, tá? Para trazer melhorias. Focar a gente nas qualidades das pessoas. Parece uma coisa que eu vou falar aqui, até parece óbvio, mas ninguém é perfeito, tá? Não existe aquele ideal de perfeição, tanto na sua família, né? Todo mundo vai ter os defeitos, mas vamos focar nas qualidades, né? Isso faz toda a diferença na sua felicidade, tá bom? Mostre o seu reconhecimento, ouça mais, fale menos. Inclusive, isso aqui no ambiente de trabalho também é muito importante, né? A gente buscar falar um pouco menos para a gente não atrapalhar nossos colegas, né? E todo mundo está querendo um ouvido, quem não gosta de atenção, né? Então, se você quer ser uma excelente companhia, busque fazer isso daqui, tá, pessoal? Eu trouxe de dica de leitura para vocês, para melhorar nessa área de relacionamentos, o livro Comunicação Não Violenta, né? A famosa CNV, que o pessoal fala aí.
que nos ensina, gente, a gente perceber que quando a gente fica com raiva, quando alguém fala com a gente alguma coisa, quando a gente está nervoso, que não é a culpa do outro. O livro ensina a gente a perceber o que a gente está sentindo primeiro, né? Qual necessidade nossa que não está sendo atendida, porque por isso que a gente está nervoso, e como a gente conseguir se comunicar assertivamente, sem agredir o outro, sem culpar o outro, né? Então é um livro que fala muito de conexão, de empatia, né, de uma comunicação que quer realmente comunicar, que quer integrar as pessoas. Então é muito interessante. E tem esse livro, As 5 Linguagens do Amor, também, muito bacana, que fala o que são as 5 linguagens do amor. Cada um de nós gosta mais de algum tipo de ação, de atitude, a gente se sente mais amado quando o outro faz determinadas atitudes. As linguagens são o toque, são palavras de afirmação, tempo de qualidade, formas de servir e dar presentes também. Então, o legal desse livro é principalmente ir para os relacionamentos amorosos, para a gente comunicar, se entender, né, ver como a gente funciona, para poder passar isso para o nosso cônjuge, companheiro, e para a gente conhecer também o nosso companheiro, para a gente conseguir agradá-lo, né, fazer o que realmente vai tocá-lo. Então é um livro bem interessante e serve para outros tipos de relacionamento também. Outra coisa que eles descobriram, gente, nas pesquisas da psicologia positiva é que ter um propósito de vida faz toda a diferença na felicidade. E o que é o propósito de vida? É você ter um para que viver para algo além de si, né? Tanto que deixa eu perguntar aí para vocês, como você pode fazer do mundo um lugar melhor? É aquela famosa pergunta, o que eu vim fazer aqui nesse mundo? Vocês já pararam para pensar? Porque cada um de nós veio com determinadas habilidades, determinados interesses para ajudar, contribuir de alguma maneira. O Ikigai eu trouxe para vocês que nos ajuda. Ikigai é o quê? É um termo em japonês que significa uma razão para viver. E eles fazem esses esqueminha aqui para nos ajudar a identificar qual a nossa razão para viver. Então, você pode até anotar e depois vocês fazem esse exercício, viu? O que você ama fazer? Qual atividade que você faz que você nem vê o tempo passar? Qual tipo de assunto te interessa mais? Isso aí é uma das perguntas para a gente encontrar. Outra coisa, o que o mundo precisa? Qual causa que você gostaria de lutar? Qual causa que desperta mais interesse em você? Que o mundo está precisando? Eu mesmo, particularmente, a causa do meio ambiente sempre foi uma coisa muito forte em mim. Então, é o que realmente eu gostaria mais de contribuir, o que eu gosto de estudar. Então, mas pode ser para você outras questões, né? Pode ser a questão de diferenças raciais, pode ser crianças, idosos, pode ser tantas coisas, né? Você lecionar para pessoas surdos, mudos, enfim, cada um tem tantas necessidades no mundo aí, não é mesmo? Outra coisa, gente, aquilo pelo qual você pode ser pago. Então, isso aqui é para você poder fazer uma profissão disso, né? Quais maneiras que você pode receber para isso também? E aquilo em que você é bom, porque você também tem que ter habilidades, né, para conseguir fazer isso daí. Gente, a interseção disso tudo é o nosso propósito, nossa razão para viver. Então, fica a dica para vocês fazerem aí, tá? E descobrir o de vocês. Tem esse site, tá? Ikigai Test, que você pode fazer lá e descobrir o seu Ikigai. Espero que vocês façam. É um teste um pouquinho longo, porque você avalia essas 4 perguntas, mas é bem interessante. A pergunta clássica também para ajudar a gente a encontrar o nosso propósito é essa. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que continuaria fazendo com prazer? Essa pergunta é excelente, gente, porque até mesmo para pensar, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, primeiro, você não teria que preocupar com dinheiro, né? E segundo, como que você gostaria de investir esse dinheiro? Em quais ações você iria realizar aí que te trariam satisfação, né?
na vida. Então, depois vocês reflitam. Eu vou trazer de dica de leitura para nos ajudar no propósito, a encontrar o nosso propósito, esse livro que é muito fininho, mas muito profundo. Tem vários exercícios ao final para nos ajudar a refletir, nos conhecer também. Muito bacana, tá? Do Siri Prembaba. Gente, outra coisa da psicologia positiva que eles falam que é muito bom a gente exercitar nossos pontos fortes. Eles falam que isso dá uma descarga de prazer, de alegria, quando a gente está fazendo as coisas que a gente faz bem naturalmente. Existe esse site aqui, via character.org, que você também descobre as suas forças pessoais, depois faz o teste lá. São 120 perguntinhas, mas esse é mais rápido, assim, em menos de meia hora você faz. E esse site, via Character, ele usa essas forças pessoais que a psicologia positiva catalogou. Eles estudaram, gente, várias culturas e chegaram a essas 6 virtudes universais e 24 forças de caráter. As forças de caráter são as qualidades, é como se fosse o caminho que a gente tem que desenvolver, percorrer para conseguir chegar nas virtudes. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha as virtudes que eles catalogaram. A sabedoria, que a sabedoria está ligado, vamos ver as forças de caráter? Olha, amor ao aprendizado, criatividade, curiosidade, mente aberta, perspectiva. Inclusive, gente, no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, o Sean Achor, ele fala que, para ele, uma das forças dele é o amor ao aprendizado. E ele fala assim, gente, que ele tem que viajar tanto para dar palestra que ele não estava tendo tempo para nada. Ele praticamente viajava todos os dias do ano, assim, eu acho que era mais de 300 dias por ano. E ele estava assim, gente, como é que eu posso fazer, né, para trabalhar mais isso? E como ele sabia que o amor ao aprendizado era uma força dele, ele decidiu fazer assim. A cada nova cidade que ele fosse, ele ia pesquisar alguma coisa dessa cidade. Seja uma curiosidade, seja um fato histórico. E assim ele o fez. E ele falou que isso trouxe muita satisfação para ele, né? Então, olha só, uma coisa simples. Ele estava lá nos aeroportos, estava pesquisando. E porque ele estava exercitando uma coisa que ele tem, né? Que é importante para ele. Vamos lá, outra virtude, gente. Humanidade. Amor, generosidade, inteligência social. A virtude, justiça. Vamos ver as forças de caráter, justiça, liderança, trabalho em equipe. A virtude, moderação. Vamos ver as forças de caráter, autocontrole, humildade, perdão, prudência. Virtude, coragem. Coragem, integridade, perseverança, vitalidade. A virtude, transcendência, admiração da beleza e excelência, esperança, espiritualidade, gratidão, humor. Aí, gente, o legal é vocês já refletirem em qual será que vocês têm Vocês podem até fazer o teste lá no site, mas antes de fazer o teste, por que não já tentar ver, eu acho que eu tenho mais isso daqui. Olha, eu acho que isso aqui eu já preciso trabalhar mais. Faz essa reflexão aí que é muito interessante. Essas são as mesmas forças pessoais que eu trouxe. Aqui tem os símbolozinhos, eu achei que estava um pouco mais fácil de ler, por isso que eu trouxe para vocês, tá? Mas são essas que a gente acabou de ler. Gente, permissão para ser humano. Isso é outra clássico da psicologia positiva que é fundamental para a gente ser feliz. É nada mais do que a gente aceitar a nossa humanidade, nossas falhas, que a gente vai errar mesmo. Aceitar todas as emoções humanas, a gente não vai ser só feliz o tempo todo, né? Aceitar a tristeza, a raiva, a inveja, isso tudo faz parte do ser humano, né? E é isso, a gente acolher os nossos erros, as nossas dores, a gente vai sentir frustração, angústia, tá? Isso é totalmente natural. Esse permissão para ser humano nos ajuda a gente a se acolher, a gente se culpar menos, se cobrar menos, né? É um pouco contra o perfeccionismo também. Então, a gente parar com isso, né? Eu trouxe esse poema do Rumi, um poema que eu acho lindo. Vou ler para você juntamente com vocês. O ser humano é como uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. Uma alegria, uma tristeza, uma mesquinhez.
Uma percepção momentânea chega, como visitante inesperado. Acolha a todos, mesmo se for uma multidão de tristezas, que varre violentamente sua casa e esvazia de toda mobília. Mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Está muito ligado a isso que a gente falou, né? Do ser humano, da gente ter todas as emoções. Eu indico esse livro do Osho, que me ajudou bastante a lidar com essas emoções. Ele fala da raiva, do ciúme, da inveja, do medo, né? Ele desmistifica isso você não pode sentir raiva, não pode sentir inveja. Ele fala pelo contrário, ele fala, olhe para a raiva, observe o que ela gera em você, qual o sentimento. Tente observar ela sentindo no seu corpo, viva ela, né? A raiva é energia. Então ele mostra as coisas boas que tem em cada uma dessas emoções e que se a gente souber canalizar para o bem, elas podem ser bênçãos, né? A tristeza mesmo, ele fala que a tristeza traz uma introspecção, ela traz uma profundidade, ela faz com que a gente reflita mais. Então ela traz muita coisa boa também, né? E esse termo, fracasse logo e com frequência, o tal Ben Shahar fala muito isso, porque faz parte do caminho. Para a gente atingir qualquer objetivo nosso, a gente vai ter que fracassar ao longo do caminho, né? Então vai fracassando, levanta e faz melhor, né? Como eles falam, fracasse melhor. E isso aí justamente para a gente não ficar paralisado, né? Pelo perfeccionismo, não ficar se culpando quando algo der errado, porque isso é natural, tá? Esse Plutchik que eu trouxe aqui, só para a gente ver, ele catalogou 48 emoções humanas que a gente pode sentir, tá? Então, olha só para você ver, né? A gente, às vezes, é até interessante para a gente aumentar nosso repertório aqui, para a gente observar, né, as emoções que a gente sente. Eu trouxe esse poema da raiva que a Gabriele Ribas fez. Eu indico até para vocês, ela tem uns cadernos, o caderno terapêutico das emoções. Ela tem o caderno do eu também, com exercícios de autoconhecimento. E o caderno do nós, que é para o casal fazer junto. Muito, muito legal. É baratinho assim, tá? Eu não lembro o valor certinho, mas vou deixar no final também a indicação para vocês. Ela fala assim, raiva. Raiva vermelha e quente, na correnteza ardente. Raiva, borbulha, flamejante, explosiva. Raiva, movimento, ação, coração. Tem amor nessa emoção. Movimenta, incendeia, apaixona. Rasga, amassa, estrala, constrói, destrói, reconstrói. Modifica tudo e joga para o alto. Colhe os cacos e colhe a alegria. A raiva não é má, é energia. Então, olha que bacana, né? O que eu gosto desse poema é justamente que ela observou a raiva, o que ela gera, né? E mostrou que ela não é ruim, ela traz energia. Então, é isso que a gente tem que fazer, gente, aceitar as emoções e observar cada uma delas. Eu trouxe um pouquinho sobre a inveja também, apesar de não ser o foco da psicologia positiva, né? Só porque eu achei muito interessante esse ponto de vista aqui. E eu acho que como a inveja muitas vezes bloqueia um pouco da nossa felicidade, por isso que eu quis trazer. A inveja, o Osho fala, gente, que é fruto de comparação. Ele fala, é você se comparar até com uma árvore, você vai ter inveja da árvore, porque ela vai ter coisas que você não tem. Então, ele fala o quanto é tolo isso, a gente querer se comparar, considerando que cada um de nós é tão único, cada um tem a sua experiência de vida, né? Cada um tem a sua missão, seus talentos. Somos seres incomparáveis, únicos, né? Então ele fala pra gente parar de olhar para fora, a gente voltar para dentro, né? Só que a inveja, gente, se ela sinaliza o que a gente deseja, é isso que eu acho incrível. Se a gente usar, né, a gente entender que algo que a gente está invejando é o que a gente quer trabalhar na gente, você pode usar isso maravilhosamente para o seu autoconhecimento, não é mesmo? Tanto que eu deixei de sugestão para vocês aqui, olha, escreva uma lista das pessoas que você sente inveja.
ao lado, escreva do que sente inveja, qual qualidade que ela tem, o que que ela faz. E você pode usar isso para você, falar, olha, então eu vou agora olhar com carinho para isso e tentar aplicar isso mais na minha vida, né? Voltar para dentro. Então é isso aí. Eu vou deixar de dica, gente, esse curso, na verdade, é uma aula de 2 horas e meia dessa excelente professora Lúcia Helena Galvão, que chama Como Superar os Limites Internos. Tem tudo a ver com essa permissão para ser humano, porque nessa aula ela fala da dificuldade que a gente tem, às vezes, de conseguir fazer o que a gente quer, né, ela fala que existe uma resistência, parece, que é como se forçasse a gente a ficar no mesmo lugar. Então, para todos nós, isso muitas vezes é difícil, principalmente quando você quer evoluir, pular para um próximo nível. Tudo vai vai gerar desafios, vai ser dificuldades para você vencer, mas nessa aula ela fala dá dicas de como a gente nos ajudar a vencer essa resistência aí. Então, fica excelente dica, viu? Melhor que muito Netflix aí. Particularmente, viu, gente? Bom, vamos falar um pouquinho do otimismo? O que é o otimismo, gente? Que a psicologia positiva também estuda, né? É a gente ter o velcro no positivo. O que é o velcro no positivo? É a gente focar nas coisas boas. O que aconteceu de bom no seu dia? Ok, aconteceu aquilo, mas o que aconteceu de bom? Né? O que você tem de bom? O que aconteceu de bom na sua vida? Por exemplo, ok, você até recebeu um feedback difícil ali do seu chefe, mas o que de bom eu posso aprender daquilo ali? Então, gente, é isso, a gente focar no que funciona, focar nas coisas boas da nossa vida, tá? Isso é uma visão otimista, a gente acreditar que o melhor está por vir, que tudo que vem para o bem, vem para o nosso aprendizado, e isso a gente pode desenvolver, tá? Olha, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Então, gente, quando a gente estiver passando uma dificuldade, vamos entender que tem um tesouro escondido lá dentro, tá? É uma grande oportunidade para a gente aprender, para a gente repensar novos caminhos, tá bom? Esse livro, Aprenda a Ser Otimista, do Martin Seligman, ele fala da diferença, né, do otimista para o pessimista. Ele fala que, basicamente, cada um deles tem um estilo explicativo. Ou seja, é assim, acontece alguma coisa, uma adversidade, por exemplo, o otimista explica essa adversidade para si mesmo de uma forma mais pontual e temporária. Então, e o pessimista não. Quando acontece, às vezes, a mesma coisa, o pessimista vai, como se exagerasse, ele vai levar para como se fosse algo global e permanente. Então, por exemplo, gente, o otimista tá, vamos supor, os dois estão no hospital doentes, né? Porque a gente sabe que as circunstâncias acontecem para todos nós. Como que o otimista vai, o que o otimista vai pensar nessa situação? Ele vai falar, não, gente, rapidinho, já eu tô de volta lá em casa, vou até aproveitar esse momento aqui para ler meus livros. Nossa, eu tô aqui no hospital, mas olha que tanto de visita, que bacana que eu tô recebendo, olha quantos presentes, quantas flores. Nossa, eu acho que eu vou até conversar ali com meus colegas ali do hospital, de repente eu posso ajudar algum deles. Essa é a visão do otimista, né? Ele sabe que é algo pontual, temporário, ele tá vendo as coisas boas daquilo ali. Já o pessimista no hospital, ele vai pensar, nossa senhora, gente, eu vou morrer, são meus últimos dias, que sofrimento, nossa, eu tô gerando problema para todo mundo, sofrimento. Então, assim, ele não vê, né, muita saída, ele tem dificuldade de ver as coisas boas que estão acontecendo, né? E como que ele fala que a gente pode mudar esse estilo explicativo? Ele fala basicamente, gente, para a gente contestar, distrair ou contestar esses pensamentos, essas crenças, essas explicações, né? Como se fosse essa vozinha que a gente explica internamente. Então, quando vier um pensamento ruim, a gente contesta. Então, por exemplo, supondo que os dois também receberam um feedback negativo de um chefe, né? Falaram que o relatório que eles fizeram não ficou bom, né? O otimista vai pensar, ah, não, foi só esse relatório. Tudo bem, da próxima vez eu vou estudar mais, vou me esforçar mais e vou fazer um melhor. O pessimista já vai pensar, nossa, gente, eu sou muito burro,
eu faço tudo errado, né? Ele vai, tá vendo? Ele leva pro permanente, ele acha que ele é burro, né? Ele fala, nossa, vou ser despedido, meu Deus. Então, nessa situação, como que seria contestar esse pensamento? Se você está pensando que você é burro, que você vai ser despedido. Você falar, quais evidências que tem disso? Né? Ou outra opção para você contestar. Quais alternativas que tem para isso que aconteceu, né? Então, às vezes, eu não vou ser despedido, né? Às vezes, meu chefe estava de mau humor, né? Às vezes, não ficou tão ruim assim o relatório. Você pensar em novas formas de justificar o que aconteceu, né? Que pode ser outros motivos, né? Não necessariamente é esse pior motivo que você está pensando, que você é burro, por exemplo, né? Implicações, quais as implicações desse pensamento meu? Supondo que se eu for burro mesmo, o que acontece? O que vai acontecer? O mundo vai acabar? Não vai, né? Você tem soluções? Então, e qual a utilidade desse pensamento? Gente, isso está sendo útil para mim? Então, basicamente, é isso, é a gente não acreditar nesses diálogos internos negativos que a gente tem. Ele fala, se fosse um louco bêbado na rua gritando para você uma coisa, você não ia acreditar. Mas às vezes, como é a gente mesmo falando coisas absurdas pra gente, o que eles falam até de explicações catastróficas, eles usam esse termo, que é quando o pessimista geralmente pensa, né? Mas aí você acontece, fala, peraí, não, tem outras alternativas, não é assim também? Qual a evidência, né? Então é isso. E uma coisa interessante que ele explica no livro, ele explica por que ele acha que tá essa explosão de depressão. Ele fala que os jovens de hoje têm 10 vezes mais chance de se deprimirem do que os avós, né? Por que isso? Ele fala, gente, que hoje em dia a gente vive um eu máximo. Ele fala que antigamente nos nossos avós era o eu mínimo, ou seja, eles não pensavam muito no bem-estar deles, na satisfação deles, eles viviam mais assim, seguindo regras. Então, antigamente, por exemplo, bastava você tinha um emprego, bastava que você conseguisse comprar a sua comida, por exemplo, já estava bom, é um bom emprego, né? A família, o foco era criar os filhos, né? Eles não pensavam tanto nesse bem-estar deles. Já hoje, hoje a gente já pensa demais nisso, né? O nosso ego está inflado, a gente vive com elevadas expectativas no trabalho, nos relacionamentos, e ele atribuiu isso à inteligência artificial, que aumentou a produção, né? A produção aí de produtos, de mercadorias, e a gente foi sendo estimulado a isso, a falar, nossa, mas você tem muitas alternativas. Então, você sempre fica pensando, nossa, gente, mas poderia estar melhor, né? Então, hoje, a gente tem um emprego, não basta que a gente consiga comprar o pão. A gente pensa, não, eu quero um emprego que tenha sentido, que eu ame, eu quero um emprego que tenha pessoas legais. Então, a gente é muito mais exigente, né? Então, ele fala que se fosse só esse ego inflado, até poderia não ser tão catastrófico, né? Mas concomitantemente, foi acontecendo um declínio do bem comum, um declínio daquele senso de comunidade. Ele fala que a igreja, por exemplo, aquele amor à nação, amor a Deus, a própria família, essas instituições, elas foram perdendo o seu poder, perdendo o seu valor para as pessoas. E com isso, o que aconteceu? Quando esse eu aqui máximo, né, se frustra, fracassa, o que é muito fácil, né, porque ele está com aquela expectativa excessiva, muito preocupado com seu bem-estar, quando ele fracassa aqui, ele não encontra aqui um apoio na comunidade, né? E esse eu máximo também, ele não está pensando muito na comunidade, ele tenta buscar satisfação, prazer por si mesmo. Então é uma coisa egoísta mesmo, né? Então, nisso que ele atribui a depressão. Como que ele fala que a gente pode melhorar isso, né? Ele fala reduzindo o nosso, como se fosse equilibrando, a gente reduzisse um pouquinho esse ao máximo, ou seja, pensasse um pouquinho menos no nosso bem-estar e satisfação a curto prazo e, por exemplo, deixasse de fazer alguma coisa que a gente gosta de fazer, pegasse esse dinheiro, esse tempo e contribuísse com a comunidade, ajudasse em algum projeto, algum serviço social, porque é isso que a gente precisa, gente, é encontrar mais sentido na vida, mais significado,
tá? E às vezes pensar um pouquinho menos nessa satisfação, né? E entender que a satisfação verdadeira é justamente nesse contribuir. E com isso a gente acaba que vai fortalecer novamente a comunidade, tá? Então, achei interessante. Nesse livro do Mindset, eles falam basicamente sobre otimismo e pessimismo também, só que ela usa esse termo. Mentalidade de crescimento seria a mentalidade do otimista, que ele acredita que ele pode melhorar, desenvolver, né? Ele acredita que se esforçando, ele pode se tornar melhor em qualquer aspecto. Então, ele nunca vai pensar, eu sou burro. Ele vai pensar, ok, não fiz bem, né, o relatório, mas se eu estudar, eu vou melhorar. E que isso faz toda a diferença, né, gente? Esse acreditar aí no desenvolvimento das pessoas. Já a mentalidade fixa, que o livro fala também, seria o pessimista. Ele acha que ele é burro, ele é daquele jeito, ele nasceu assim e ele vai continuar assim. Com isso, o que acontece? A pessoa não se esforça, né? Se ela acha que ela não vai melhorar, não vai conseguir, ela acaba que fica paralisada ali. Então, gera consequências muito ruins, né? Um livro bem interessante, que fica a dica também. Gente, outra coisa fundamental que a psicologia positiva prega é a positividade no trabalho. Essa pesquisa, Linha de Losada, é uma pesquisa famosa do Marcial Losada. Foi um psicólogo que fez essa pesquisa. O que eles descobriram, gente? Eles reuniram equipes de trabalho e foram avaliando como que eram as reuniões de trabalho dessas equipes. E descobriram que uma relação de 2,9 para 1, ou seja, eles descobriram que as equipes em que tinha de 2,9 interações positivas entre eles, né? Sejam comentários positivos, parabenização, reconhecimento, interesse. Os que tinham, vou arredondar de 2,9 para 3, né? De 3 interações positivas para uma interação negativa durante ali as reuniões, né? O que seria negativo? É alguém mais negativo, falando, mas como assim? Eu não falei que era para fazer aquilo? Não é possível que você fez isso? Isso seria uma interação mais negativa. Então, o que eles descobriram? As equipes eficientes com bons resultados tinham no mínimo essa relação, 3 para 1. Então, os que tinham abaixo disso, gente, eram péssimos resultados que eles tinham. Eles vendiam muito pouco, estavam desmotivados. Então, o que o Losada focou? Nisso, gente. A gente tem que estimular positivamente a equipe. Então, isso vale para todos os nossos relacionamentos, né? Quanto mais a gente puder trazer coisas boas, isso serve muito principalmente para os líderes, tá? Vocês, líderes, de estar sempre valorizando os seus funcionários, parabenizando, mostrando interesse, mostrando vontade genuína de ajudar. Isso é fundamental. As equipes que tiveram melhor resultado foram de relação 6 interações positivas para 1 negativa. Aí eles descobriram que até 10 interações positivas para 1 negativa, os resultados foram ótimos. Acima disso também já não ficou bom, tá? Ou seja, não pode ser só também elogio, parabenização, se não tiver também aqui uma cobrança, um equilíbrio, né? Também tem que ter essa visão, né? Essas ponderações também, sentar e falar, né? Um feedback também negativo, colocar limite. Mas então é isso. E vocês aí, gerentes, líderes, colegas de trabalho, vocês têm ajudado? Será que a relação de vocês tá 3 para 1 ou 6 para 1, o melhor ainda? Então, fica a dica para a gente se tornar mais positivo aí, para conseguir melhores resultados, tá? Gente, celebrar as pequenas conquistas. Isso também parece uma coisa simples, mas faz toda a diferença. Eu mesmo, quando li sobre isso na psicologia positiva, eu comecei a aplicar na minha vida. Eu lembro que eu ia para a academia, eu saía da academia, eu fazia uma festa, eu falava, yes, muito bem, missão cumprida, parabéns. Por que eu estava fazendo isso, gente? Porque além de você trazer alegria, positividade, você vai mostrando para o seu cérebro como foi bom aquilo, você reforça, sabe, como aquilo foi bom. Então, isso vai criando uma circuitaria cerebral positiva,
tá? Isso vai mostrando, além de liberar hormônios positivos, né? Quando a gente celebra, a gente conquista. Então, fica a dica pra gente fazer isso, tá? Pequenas coisas que a gente for conseguindo, faça festa mesmo. Pode exagerar, brincar, porque isso traz muita coisa boa. Gente, ter um espírito de gratidão também, isso é fundamental para a felicidade, para o bem-estar. O que significa isso? É a gente parar de reclamar, olhar para o que não tem e olhar para o que a gente já tem, para o tanto que a gente já tem. Basicamente é isso. E quanto mais a gente olha, mais o nosso cérebro vai procurar por coisas boas, mais a nossa vida a gente vai ter a sensação ali de plenitude, né? Então, gente, eu vou até dar um exemplo que aconteceu comigo recente. Uma amiga minha me contou do filho dela, que ele tem 12 anos de idade, que ele só tem um rim, que praticamente está parando de funcionar. E ela me falou que no calor ele sofre muito, ele passa muita sede. Por quê? Quem tem esse problema tem um limite de água para tomar. Ele só pode tomar 800 ml de água por dia. Então, ela falou que ele precisa molhar o algodão e ficar chupando o algodão, porque ele não pode beber um copo de água. Gente, isso me deu um clique. Eu falei assim, gente, olha isso. A gente não dá valor às vezes à nossa saúde, a gente ter os órgãos funcionando bem. A gente tá com sede, a gente pode beber um copo d'água, né? Pelo contrário, às vezes a gente até reclama, né? Que tem que beber água demais. Então, assim, olha só, vamos valorizar isso, as pequenas coisas, tá? Outro exemplo, uma amiga minha que trabalha num restaurante popular, uma excelente nutricionista, ela coordena muito bem uma equipe lá. Ela falou comigo, falou assim, Celina, eu tô buscando outro emprego, eu quero trabalhar com qualquer outra coisa, mas desde que seja sentado no ar-condicionado. Por que isso, pessoal? Porque ela trabalha em pé o dia todo numa cozinha. Então você imagina aquele calor da cozinha, né? E aquela barulheira, aquele tanto de gente. Então ela passa um grande desafio lá. Então isso também me fez falar, gente, olha só, né? Às vezes a gente tá lá sentadinho no ar-condicionado, um emprego bacana, e a gente foca no que não tem, né? Então vamos passar a valorizar que isso vai trazer só coisa boa para nossa vida, tá? Agradecer a nossa família. E eu trouxe uns exercícios aqui pra gente fazer nessa linha. Sugestões, tá, gente? A gente, toda semana, a gente mandar um e-mail ou uma mensagem para agradecer alguém que contribuiu para nossa vida, tá? Isso é um excelente exercício, porque muitas vezes as pessoas nos fazem bem, nos ajudam e às vezes nem sabem disso. Então, é uma oportunidade da gente poder retribuir. E isso traz uma satisfação enorme pra gente. O diário da gratidão, todo dia antes de dormir, você agradecer 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Tá? Pode ter acontecido um tanto de coisa ruim, mas foca nas 3 coisas boas. E essa lista da gratidão também, que é a gente fazer uma listinha de 50 pessoas pelas quais a gente é grata, que passaram pelo nosso caminho. Eu já fiz essa, gente, foi muito interessante. Como são muitas pessoas, eu comecei a agradecer a Sofia Bauer, artistas, poetas, professores, né, pessoas que já me ensinaram, amigos de infância. Então é muito interessante esse exercício. Espero que vocês aproveitem aí. Gente, praticar o bem. Isso aí é fundamental também, descobriram, né, cientificamente o quanto isso nos traz coisas boas, porque a gente gosta de ser útil, não é mesmo? Então vamos exercitar isso. Eles até dão uma dica de a gente separar um dia da semana para fazer 5 atos de generosidade, atos de bondade, escolher qualquer coisa para fazer, tá? Ele até fala no livro, o Shawn Achor, né, no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala que o que ele mais gosta, o que dá mais satisfação para ele, é quando ele passa no pedágio, ele paga o pedágio para a pessoa de trás. Então, olha que curioso, né? Que interessante. Um ato gratuito e traz um enorme bem-estar, né? Na pesquisa que eles fizeram, eles deram uma quantidade de dinheiro para cada pessoa. E descobriram que aqueles que compraram coisas para outras pessoas, para presentear alguém, se sentiram muito mais felizes e realizados do que quem comprou para si mesmo. Então, fica essa frase do Confúcio aí, olha, a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Eu vou contar só mais um relato, gente. Esses dias, uma vizinha aqui do meu prédio, que eu nem sabia o nome, entregou pra gente um kit junino. Era
era junho, né? Vocês têm que ver que fofura. Era um potinho de canjica, um potinho de caldo de feijão, umas paçoquinhas e um quentão. Ô, gente, isso, vocês não imaginam como é gostoso a gente receber gesto desse. E o quanto me fez refletir, sabe? Como é simples a gente tornar o dia de alguém melhor. Eles me ensinaram com isso. Tanto que eu falei, nossa, que legal, né? Por que não ter um gesto de generosidade com os nossos vizinhos, pessoas que moram aqui tão perto da gente, que às vezes a gente nem sabe o nome, não é mesmo? Por que não na Páscoa não deixar um chocolatinho na porta de cada um? E, gente, esse praticar o bem, existem inúmeras maneiras, né? Pode ser com um sorriso, uma palavra positiva, né? Igual a gente falou, agradecer, elogiar, um ouvido, conversar com a pessoa, tem tantas maneiras. Então, vamos exercitar isso? Meditação, gente, outra coisa fundamental, pessoal. O que é a meditação? É nada mais que a gente focar na nossa respiração por alguns minutos do dia. Olha só, é interessante que parece uma coisa tão simples, né? Mas que muitas vezes a gente não faz. A gente subestima o poder, os benefícios dessa meditação. E o que é? Quando a gente foca na nossa respiração, né? A gente para um momentinho, com calma, inspira. A gente pode inspirar em 5 tempos, segurar 5 tempos e expirar em 5 tempos. Esse é um número bacana para a gente fazer e que traz inúmeros benefícios. Isso nos ajuda a manter no presente. A gente para um pouquinho essa atividade mental, né? Claro que a atividade mental continua, mas nos ajuda a acalmar, né? E acalmar a mente. Então, coloquei 10 minutos por dia, mas tem lugares que falam que 5 minutos basta, tem lugar que fala que ideal é 20 minutos, meia hora. Mas, gente, olha, 10 minutos também já é comprovado que faz bem, que é suficiente. Então, já é um ótimo começo, né? E eu coloquei a meditação de um instante aqui, tem um videozinho no YouTube, que eu até deixei de indicação no final, que nos ensina que a gente pode meditar em 1 minuto. Na verdade, eu vou explicar para vocês. A cada inspiração profunda que a gente dá, se for essa de 5 tempos, é suficiente, o nosso pulmão dá um abraço no nosso coração, como se fosse um abraço, e estimula o nervo vago, que na hora ele estimula o sistema parasimpático, ele estimula a produção de acetilcolina, que corta a noradrenalina, que corta todos os hormônios de estresse, o cortisol. Então, o que acontece? Basta, às vezes, 1, 2, 3 respirações mais profundas, você já está mandando na hora para o seu cérebro o sinal de que está tudo bem, já corta a ansiedade. Então, gente, uma excelente ferramenta que a gente tem, né? A respiração para nos acalmar. Então, lembre-se sempre disso, tá? Quanto mais você lembrar de fazer, de parar e observar a sua respiração, seu corpo, mais benefícios você vai ter, tá bom? Eu trouxe esse livro de indicação, Praticando o Poder do Agora. Ele é um livro, gente, fininho, mas muito interessante. Em síntese, o autor, o Eckhart Tolle, ele fala que no agora tá tudo bem. No agora, ele fala que é como se a felicidade é a gente estar aqui no agora, a gente parar de remoer o passado, parar de preocupar com o futuro, e que no agora está tudo bem. Dá uma paz, assim, mas ele explica, claro, que aprofunda, né? Vale muito a pena para a gente refletir, nos ensina sobre a meditação. Então, excelente leitura. Outra dica, apreciar o belo, pessoal. Então, a gente olhar a natureza, apreciar os passarinhos, as árvores, olhar para o céu, tudo isso nos faz muito bem. Na Ayurveda, eles falam o poder da gente olhar o verde, olhar a natureza por alguns instantes, que tanto que isso nos acalma, tá? Então, coisa simples. E às vezes a gente, no trabalho mesmo, a gente pode ver fotos, né? Algumas fotos bonitas de lugares legais, tudo isso nos faz muito bem também. Trouxe, gente, esse textinho maravilhoso, um trecho, na verdade, desse poema que eu adoro, do Manuel de Barros, Apanhador de Desperdícios. Fala assim: entendo bem o sotaque das águas.
dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Então, é isso aí, gente. A gente estar no agora e apreciar a vida, né? Apreciar cada momento. O Rubem Alves fala: o sábio é um degustador da vida. A vida não é para ser medida, ela é para ser saboreada. Então, que a gente saiba, né, encontrar a alegria que está nas pequenas coisas, na simplicidade do dia a dia. Exercício físico, gente, também não tem como escapar, é fundamental para o nosso bem-estar. No livro do Jeito Harvard de Ser Feliz, ele dá essa regrinha, essa dica, regra dos 20 segundos. Porque muitas pessoas vão falar assim: nossa, mas eu sei, eu tô careca de saber que tem que exercitar, que tem que fazer isso, aquilo, mas eu não consigo pôr em prática. Então, essa regra é para ajudar a gente a vencer a resistência e conseguir fazer. Basicamente, ele fala assim, gente, para a gente facilitar o que a gente quer e dificultar o que a gente não quer. Ou seja, se a gente diminuir 20 segundos que seja de alguma coisa que a gente quer fazer, já vai nos ajudar a fazer a coisa. Então, por exemplo, ele fala que ele dorme já com a roupa da ginástica e que só deixa o tênis do lado da cama, ele acorda, põe o tênis e sai para fazer a ginástica dele. Ou seja, ele reduziu esses segundos aí em que talvez ele teria que levantar, escolher uma roupa, pegar o tênis. Esses segundos que ele fala que a gente que reduz, já nos facilita muito de vencer a resistência inicial dos exercícios. E vale para a mesma coisa, se a gente não quer fazer uma coisa, por exemplo, se você quer ver menos televisão, ele sugere, tira a pilha do controle remoto, coloca lá em uma gaveta, põe o controle remoto em outra gaveta, que às vezes esse esforço a mais que você teria que fazer vai te ajudar, você vai desistir de fazer, né? Então parece uma coisa simples, mas eu acho que vale a pena a gente tentar, né? Tem esse Mini Hábitos, que é um livro que ele fala, gente, que pra gente começar com hábitos bem pequenininhos, pra gente incorporar atitudes que a gente quer na nossa vida. Então, por exemplo, se você quer começar o exercício físico, ele fala, gente, põe uma meta mínima, por exemplo, eu vou dar uma volta no quarteirão. Ou assim, eu vou fazer 50 polichinelos e pronto, isso vai ser meu exercício. Justamente porque ele fala a mesma coisa, que se a gente coloca metas muito grandes, a gente tende a não fazer. Então, antes fazer uma meta pequenininha, mas manter ali a consistência, que com o tempo a gente vai criando esse hábito, né? O cérebro vai entendendo aquele caminho ali e naturalmente a gente vai aumentar essas metas aí. Mas ele fala para começar com metas bem pequenas, tá? Igual meditar. Você quer meditar? Começa com 1 minuto por dia. Você acorda e faz 1 minutinho, tá? Então, fica a dica aí. E eles fizeram um experimento, gente, para tratar a depressão, sobre o exercício físico, que é muito interessante. Eles separaram grupos de deprimidos em 3. Um grupo, eles trataram apenas com antidepressivos. Um grupo, eles trataram apenas com exercício físico. Eles fizeram 45 minutos de exercício 3 vezes na semana. E o terceiro grupo, eles fizeram uma associação de estratégias, tanto o medicamento quanto o exercício. E o que eles descobriram? Gente, 4 meses depois, eles descobriram que os 3 deram mais ou menos o mesmo resultado. Assim, ou seja, o exercício físico funcionou o mesmo tanto que o antidepressivo. Só que o mais impressionante foi que 6 meses depois, eles avaliaram novamente todo mundo. E o que descobriram? Na verdade, eles queriam ver o nível de recaídas de depressão. E o que descobriram? Quem se tratou com medicamento apenas teve 38% de recaída. Quem tratou com os 2, medicamento mais exercício, teve 31% de recaída. E o grupo só dos exercícios físicos teve apenas 9% de recaída. Então, eles perceberam que os benefícios são muito mais duradouros do que os dos medicamentos. Não é mesmo? Então, fica a dica aí pra gente fazer. E pode ser pular corda, pode ser pedalar, pode ser dançar.
Vamos descobrir o que a gente gosta mais de fazer e fazer, nem que seja um pouquinho, todo dia. Desacelerar, isso aí é fundamental também. Hoje em dia a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Eles mensuraram o quanto que a gente está acelerado e multitarefas, o quanto que isso prejudica o nosso QI e a nossa saúde como um todo. Então, vamos botar menos metas, fazer mais devagar, que a gente vai ter muitos benefícios. Descansar também, gente. A psicologia positiva falou que o estresse não é o problema, e sim a falta de recuperação, tá? Então, quais atividades que te relaxam, gente? O que vocês gostam de fazer? Ouvir uma música, sei lá, que fazer uma massagem, fazer uma caminhada, fazer uma viagem. Outra coisa que eles descobriram, invista em experiências e em caridade. No livro ele fala assim, gaste dinheiro, mas não com coisas, e sim com experiências que te façam bem. Então, fica a dica aí, gente. Que tipo de experiência vocês gostam mais, faz mais bem para vocês? É uma viagem? Seriam assistir um show, um cinema, né? Um teatro, fazer uma massagem? Enfim, então, quantas coisas que tem aí, né? Vamos pensar e investir mais nisso para a gente ter mais bem-estar e felicidade. E ele fala também que quando a gente está planejando uma viagem, quando a gente está pensando antes ali na coisa boa que a gente vai viver, só isso já dá uma descarga maravilhosa de tensão. Então fica a dica aí também, né? A gente ficar planejando nossas férias, nosso final de semana, que isso é muito legal. E investir também no serviço social, caridade. Isso aí também traz extremo bem-estar. É aquilo que a gente falou o tempo todo, né? A gente gosta e a gente quer ser útil nessa vida. É isso que nos dá sentido, significado e satisfação, né? Gente, nós estamos indo para o final aqui do nosso bate-papo e eu vou deixar de dica para vocês criarem um portfólio da felicidade. O que é isso? Vocês podem pegar um caderninho que vocês têm aí, ou comprar um, e colocar fotos de viagens que vocês já fizeram, colocar as suas conquistas. Vocês já pararam para pensar e anotar isso? Todas as conquistas que vocês já tiveram ao longo da sua vida. Você colocar as qualidades, suas forças pessoais. Você colocar ingressos de shows que vocês foram. Tudo que lembrar coisas gostosas, momentos gostosos que vocês passaram. Ou imagens bonitas que te remetam às coisas boas. Vocês podem colocar também sobre os seus sonhos, né? Eles falam o dream board, que é fazer o quadro dos sonhos, já colocar ali a casa que você quer, a viagem que você quer fazer, o relacionamento que você quer ter. Já colocar isso, dizem que é extremamente poderoso. E principalmente você ficar olhando sempre para lembrar disso, fazer a visualização já daquilo concretizando, né? Diz que é muito poderoso. E para que esse portfólio, gente? Para quando vocês estiverem mais para baixo, desanimados, vocês podem ir lá e consultar eles, que isso vai trazer muita coisa boa para vocês. Olha, essa frase eu adorei. Às vezes a felicidade está na raiz do sorriso, mas às vezes o sorriso pode ser a fonte da felicidade. Ou seja, gente, nem sempre a gente precisa estar feliz para sorrir. Às vezes a gente pode primeiro sorrir, ter as atitudes primeiro, né, que nos façam bem, para aí sim isso trazer a felicidade. Não é mesmo? Bom, isso que eu interpretei. Fica livre aí para vocês refletirem. É isso, pessoal. De indicações eu vou deixar a Sofia Bauer, tá? Que é excelente. Os cadernos que eu falei da Gabriele Ribas. Esse vídeo Meditação em um Instante, tá? E todos os livros, as outras sugestões aí ao longo do nosso bate-papo aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu queria agradecer porque vocês me ajudaram muito. Porque ao me preparar para falar para vocês, eu aprendi muito, né? Então fica a dica para vocês também. Por que não ensinar isso que vocês aprenderam aqui para outras pessoas? Essa é a melhor forma da gente absorver, tá? E eu espero que vocês realmente coloquem em prática, nem que seja uma ou duas coisas que foram faladas aqui, porque só assim para ter sentido tudo isso, não é mesmo? Então, gratidão, fiquem com Deus, aproveitem bem essa parte aí, bom retorno ao trabalho e a gente se esbarra por aí. Grande abraço!